Boa noite, igreja. Tudo bem? Boa noite, você que está em casa também, junto conosco, para celebrarmos o nome do Senhor. Que você possa cultuar a esse Deus grande e maravilhoso, que tem cuidado de nós. Amém? Salmos 145, versículo 18, diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Aleluia! Perto está o Senhor de nós. Vamos invocar esse nome, vamos invocar essa presença maravilhosa. Ele é a verdade, é Ele quem traz a luz aos nossos corações. Que nessa noite você possa cantar louvores ao Senhor, você possa bendizer este nome, você possa engrandecer o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos celebrando o teu nome, de estarmos louvando o Senhor, de estarmos reunidos, ó Deus, como igreja, cultuando ao Senhor. Que privilégio, ó Deus maravilhoso. Que o Senhor vá de encontro, ó Deus, nessa noite. Vá de encontro, ó Deus, a cada vida, ó Deus, que está aqui nesse momento, que se encontra no seu lar, ó Deus, cultuando o Senhor. Visita, ó Deus, cada lar, visita cada família. Que o Senhor nessa noite tenha liberdade, ó Deus, para falar conosco. Que o seu recado seja liberado, ó Deus, para nós, com liberdade. Que o teu Espírito Santo flua, ó Deus. Que tudo, ó Deus, que nós fizermos aqui nessa noite seja para a honra e para a glória do teu nome. Ser exaltado, ser glorificado, ó Deus. Aleluia. O Senhor está aqui movendo entre nós, e por isso nós vamos adorar o Senhor. É Ele que tem mudado o nosso destino. É Ele que tem operado milagres nas nossas vidas. Que haja nessa noite gratidão no seu coração. Que você louve o Senhor e que do seu lábio flua palavras de gratidão, palavras de amor, palavras de reconhecimento. Vamos louvar o Senhor e vamos declarar que o Senhor está aqui. O Senhor está no seu lar. O Senhor está na nossa vida, trabalhando em nós. Te adorar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, corações te adorarei, te adorarei. Sais aqui, curando, morarei, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Sais aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ó Deus, o teu cuidado. Reconhecemos, ó Deus, o teu governo sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Que você nessa noite possa continuar louvando o Senhor e dizendo: vem, Senhor, a minha vida te oferecer. Quero, ó Deus,
dizer: Senhor, trabalha, ministra no meu coração. Que você possa cantar louvores ao Senhor e dizer: Senhor, venho entregar a minha vida como uma oferta de amor, como sacrifício vivo. Que você possa fazer isso todos os dias, amém? Vamos continuar louvando o Senhor. Que você coloque o seu pensamento, que você coloque o seu coração diante do Senhor, na presença dEle. Aproveite esse tempo para louvar, para entrar na presença do Senhor. Aleluia. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Que você nasceu, adore o Senhor, cumpre a Deus em mim o Teu querer, declare isso, o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Sim, ó Deus, que a cada dia nós queremos estar junto ao Senhor. Estar ao Teu lado, ó Deus, seja o maior prazer das nossas vidas. Aleluia. Queremos ser santuário do Espírito Santo. Queremos ser casa do Senhor, ser habitação dEle. Te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, Senhor. Vamos cantar esse cântico. Vamos celebrar. O Senhor tem a liberdade nesse lugar. Senhor, fale aos nossos corações. Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito
Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito, sim, ó Deus, tu tens liberdade nesse lugar. Fala aos nossos corações, Senhor. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Cante, igreja, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Sim, ó Deus, tu tens liberdade. Diga, eu sou sua casa, Senhor. Eu sou a sua casa. Eu sou a sua habitação. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Declare, eu sou sua casa. eu sou tua casa. Eu sou a sua morada, Senhor. Eu sou teu lar. Muda, Deus, as coisas de Mude as lugar. coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as Sim, ó Deus, coisas tenha de liberdade lugar. para mudar as coisas de lugar. Tem liberdade, ó Deus, para mudar as coisas de lugar. Queremos crescer, ó Deus, em intimidade com o Senhor. Queremos ouvir a tua voz, porque temos, ó Deus, o Senhor como nosso Salvador e Senhor. Porque o Senhor mudou o nosso viver, amém? Você pode dizer isso nessa noite? Obrigada, Deus, porque o Senhor mudou o meu viver.
porque o Senhor é a luz que ilumina o meu ser. E hoje eu posso dizer que eu sou diferente. Sou diferente porque o Senhor tem trabalhado na minha vida. Sou diferente porque o Espírito do Senhor tem tocado no meu coração e tem mudado a minha rota. Que você possa nessa noite declarar isso. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor mudou o meu viver. Amém? Vamos cantar esse cântico como uma oração de gratidão, dizendo: Senhor, obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pela operação maravilhosa que o Senhor realizou na minha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. O Senhor tem trabalhado no meu coração e eu tenho crescido. Que esse possa ser o desejo no seu coração todos os dias. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, ó Deus. Vamos cantar novamente. Jesus Cristo mudou o meu viver. E hoje diferente é o meu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Declare o amor. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Você pode aplaudir o Senhor e declarar: Senhor, muito obrigado.
porque eu fui alcançado por essa graça maravilhosa. Obrigada, Deus, porque o Senhor mudou o meu viver, amém? Que você continue conosco, celebrando, entoando e ouvindo o recado de Deus para você nessa noite. Boa noite. Que bom, querido, ter mais uma vez esse momento de estar na presença de Deus, de ter esse momento juntos, né? Então eu agradeço aí a cada um dos irmãos do vocal, a irmã Lília, a todos que estão aqui no instrumento. Todas as vezes que nós chegamos com esse propósito de glorificar, de agradecer a Deus, o quanto Ele tem sido fiel, o quanto Ele tem sido bom. Então, o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui, nessa noite, é para cultuar o nosso Deus. É para dizer, Deus é grande, amém? Deus é fiel, Deus tem estado conosco, Deus tem fortalecido as nossas vidas. E é com essa alegria, querido, que nós chegamos na presença de Deus, né? Eu quero passar os avisos para todos os irmãos, lembrando que amanhã nós temos aí esse compromisso, às segunda-feira, às 20h30, sempre às segunda e quarta-feira, né? Dando essa opção, se você puder estar conosco, principalmente nos dois cultos que onde é feita uma pequena reflexão, e aí se traz um momento que nós estamos orando, que nós estamos intercedendo, que nós estamos clamando. Eu acredito que esse momento ele é muito especial e muito significativo para a igreja. É esse momento de oração, querido, que traz clamor do seu povo. É esse momento de oração que nós chamamos a atenção do nosso Deus, dizendo, nós precisamos de Ti. Por mais que muitas coisas nós podemos e sabemos fazer, mas há uma dependência e há uma carência que precisa ser preenchido a cada dia. E para isso que nós estamos orando, né? Nós temos visto tantas situações em que se encontram dificuldades, principalmente no nosso estado, e isso não é diferente somente aqui, em vários municípios, em vários estados do nosso país, e por que não dizer lá fora também. Nós vemos a corrupção, nós vemos tanta insegurança, e quem pode trazer a justiça melhor, querido, para o seu povo, para o nosso Deus, quando nós clamamos e buscamos a Ele, somente o nosso Deus. Então, o motivo de nós termos esse tempo de oração é justamente com esse propósito, de atrair a presença de Deus e dizer, Senhor, nós precisamos de Ti, nós estamos confiantes em Ti. Eu quero dizer para você, querido, que você possa confiar, que todos aqui possam acreditar, que esse clamor, ele não é em vão. Deus continua atendendo a sua igreja. E eu acredito que esse clamor é a presença da igreja aqui nesse local, que ainda tem mantido a misericórdia do Senhor sobre toda a humanidade. Então, às segunda e às quarta-feiras temos esse tempo de oração, e quero lembrar também que terça e sexta nós temos o nosso grupo de estudo,
e aonde estamos fundamentando a palavra, estamos trazendo essa consistência, onde você pode falar, você pode ouvir, depois você pode passar a mensagem para o professor, se assim você quiser, né? E eu quero lembrar também do grupo familiar, às quinta-feira, por enquanto está sendo online, mas já estamos para esse mês de agosto, pensando em fazer um grupo, pelo menos uma vez por mês, às quinta-feiras, para aos poucos estar retornando. Como isso vai ser feito, nós ainda precisamos orar para que Deus possa trazer e dar a inspiração, né? Então, está aqui os meus avisos, e eu quero ver, né? Quando eu estava ali no grupo, no gabinete, algumas pessoas estavam falando que o grupo estava travando muito, né? Aqueles que estavam aqui hoje pela manhã, que não estavam aqui hoje pela manhã, mas que assistiram o culto em casa, também tiveram esse problema, não foi? Então, não é só uma questão aqui nossa, né? Talvez pode ser da nossa rede, mas eu, quando estou em casa também, às segunda e às quarta-feira, também acontece a mesma coisa, né? Então, sabemos dessa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, além de estarmos tentando melhorar várias coisas, aplicando mais dentro dessa área, nós sabemos também que existe toda uma luta, toda uma dificuldade, né? Principalmente quando se trata da igreja. Então, até nesse momento, querido, nós precisamos orar, porque quando nós estamos pregando aqui, né, eu falei hoje que, ao mesmo tempo, há uma alegria muito grande de nós estarmos aqui juntos, também há um constrangimento, porque não podem estar todos, né? Mas que Deus, aí no seu lar, na sua casa, você que veio hoje pela manhã, que hoje não deu seu nome para estar à noite, para que hoje outros irmãos pudessem estar aqui, que Deus te conceda a graça. Porém, também as nossas crianças é motivo de muita preocupação, né? Devido a tanto tempo ausente, mas que Deus possa conceder os nossos professores, que são pastores de criança, né, onde estão ministrando para essas crianças durante a semana, e que você, papai, você, mamãe, possa pegar esses estudos e exercer a sua função de inculcar, de ensinar, de manter essa chama acesa nos corações. Eu estava falando essa semana, os períodos que eu fico em casa, há muito barulho, né? E muito barulho de criança, criança correndo, e a gente sabe o porquê, né? Porque elas estão desesperadas, já querendo sair na parte de cima, do vizinho de cima, e você não tem o que questionar, você não tem o que falar, porque você tem que entender que a circunstância é uma circunstância difícil, né? E fica difícil para as crianças saírem. Então eu posso imaginar, alguns pais estão dizendo assim: pastor, como que eu estou com saudade da escola dos meus alunos, né? E os professores, né, principalmente do ensino público, estão dizendo assim: Senhor, me dê mais um tempo aí de folga. Então, o que nós podemos ver, querido, que a volta também dos nossos professores também não será uma tarefa fácil, porém nós sabemos também a necessidade de, aos poucos, ter esse retorno. Então, veja, há tantas coisas que nós precisamos orar, e nós não podemos gastar o nosso tempo com coisas irrelevantes, né? Eu quero dizer para você, eu não sei se é possível, você que está assistindo em casa, nós temos uma conta da igreja, né? Que você quiser fazer o seu depósito, seja ele online, não sei se já podemos fazer online, acho que ainda não, né, Alfredo? Mas que você possa, tenha aí a conta, você possa depositar, que você possa fazer a sua oferta de amor. São esses recursos, querido, que nós estamos mantendo a igreja, mesmo não tendo a funcionalidade quando era antes de todo esse momento que nós estamos atravessando. Os custos não param, né? Então nós temos as nossas despesas fixas, existe uma área de assistência social. Essa semana agora nós já retornamos com a doutora Mariane, né? E já teremos outros médicos que estarão dando assistência, porém peço a sua compreensão, né? E que possa, com a sua fidelidade, estar ofertando. E no término do culto, né, eu estarei orando aqui com toda a igreja e recebendo
os dízimos e as ofertas. Eu quero aqui já dar boa noite para cada um desses irmãos. A Dayana, que Deus abençoe. A Maristela, Deus abençoe, querida. Ao Maurício, a Wanda, a Marlene, boa noite, Marlene. A Fátima Araújo, ao Luiz, Deus abençoe. A Graça Pimenta, Carlos Pimenta, a Ana, ao Daniel, Deus abençoe. Quem mais aqui? Deus abençoe. A Eva, né, que está dizendo, eu quero voltar, mas tem um pouco de paciência, Eva, né? Tem uma questão aí da idade, a gente precisa respeitar. Deus abençoe a Patrícia, a Eduarda e toda a sua família, Eva. Deus abençoe a minha sogra, Maria da Paz. Deus abençoe o Leonardo. Deus abençoe a Thaís, boa noite. Deus abençoe a Edmara. Deus seja contigo, minha irmã. Deus te fortaleça cada dia mais. Deus abençoe a Graça Santos. Estamos aí com saudade, Graça. Deus abençoe a Adriana. Deus abençoe a Lidiane, ao Fábio também, que tanto tem nos ajudado, e toda a sua família. Deus abençoe a Cleide. Deus te fortaleça, a Cleide Serrati. Deus te renove. Nós estivemos aqui hoje conversando. Deus abençoe a Valéria Fernandes, ao Renato. Deus abençoe, querida, toda a sua família, a Alice, a sua filhinha. Amém. São os nomes. Deus abençoe a Ana Luísa. Quem mais está aqui? O Francisco Chagas, toda a sua família. É bom, querido, ter esse momento, né? Deus abençoe a Raíssa. Boa noite, Raíssa. É bom, querido, ter esse momento em que nós estamos aí matando saudade, ao mesmo tempo comunicando com você e lembrando, né? Não vamos nos conformar, não vamos simplesmente nos acomodar, querido. Eu não sei se é o desejo de todos aqui, né? Que às vezes a gente se acostuma com tantas coisas, né? Para não sofrer. Existe um texto que fala sobre isso. Mas nós não podemos nos conformar, né, com tudo que nós estamos vivendo. Há muitas perdas, há muitos desafios, não somente do nosso país, e eu vejo que a esperança ainda continua sendo a igreja do Senhor. Amém? Você acredita nisso? Eu creio nisso. Não ouvi um glória a Deus aqui. Você é livre para dar glória a Deus nessa igreja. Amém? Amém. Então, eu acredito na força da igreja. Acredito que a capacidade que a igreja tem na parte social, na parte de ensino, e como ela pode fundamentar os seus valores dentro da sociedade. Vamos ter um tempo de oração. Pai, nesse exato momento, eu quero te pedir a cada um que está aqui presente, aqueles que estão nos seus lares, nos assistindo, ou em outro estado, que a tua graça, que a tua bondade, que a revelação do teu Espírito, que o teu amor, que a tua fidelidade seja liberado aqui entre nós. Eu acredito, Senhor, que nesse exato momento será noite de salvação, de libertação, de esclarecimento do teu poder, da tua verdade. Senhor, que nós não venhamos a fazer como aqueles espias, que ao serem comissionados, eles viram só problemas, só dificuldades, mas que possamos ser essa geração, como foi de Josué e de Caleb. Eles viram o poder, eles viram a mão de Deus, eles viram o quanto o Senhor poderia dar forças para que ele conquistar, mesmo em terras onde tinha tantos impedimentos e não haveria facilidade. Senhor, eu quero ter esse olhar, que esse olhar se abra também para a nossa igreja e para aqueles que estão sedentos em buscar a tua palavra, que talvez nem te conhecem, mas ao ouvir essa mensagem, possa levar no seu coração uma palavra de fé,
uma palavra de esperança. Eu faço essa oração em teu nome, Jesus. Amém. Assistiu hoje pela manhã, vai acrescentar mais ainda. Senão você vai ser o início, mas que vai fazer com que você possa também olhar, né, aquilo que foi dito e que está registrado aí no Face da nossa igreja para você acompanhar. Então, a revelação, a palavra de Deus, ela é algo provável. Ela é algo que é consistente. Não, Deus é a palavra de Deus. E nós podemos provar isso, nós podemos sentir, nós podemos experimentar esse renovo de Deus, nós podemos viver essa palavra. E em dias como nós estamos atravessando, é possível você observar que essa palavra ainda continua viva e eficaz. Ela ainda continua poderosa. Na natureza, ou seja, no mundo material, você pode experimentar essa palavra. Aquele em que vive o ser humano, neste mundo atual, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Não, quando me refiro à natureza, eu falo no mundo natural. Você pode experimentar, porque temos a revelação de Deus, que ela pode ser alcançada. Quando você entra no reino de Deus, diz que nós tomamos posse do reino de Deus pela fé, mas também ela é alcançada pela sua razão. É aquele momento que você para e diga: deve existir algo maior. Existe essa sede. Existe um espaço que só pode ser preenchido com a palavra de Deus. Por mais que você faça, por mais que tenha momentos felizes, chega uma hora que você sente fome e sede de Deus. E se nós não divulgarmos esse evangelho, as pessoas na sua cegueira, sem esse conhecimento, vai buscar outras fontes, e nós conhecemos aí. Mas quando o homem está algemado aos seus pecados, e a alma está sobrecarregada, a natureza, ou seja, o mundo material, a sua razão, o seu intelecto, se tornam impotentes, não tem forças. Você não consegue se recuperar para trazer alívio e esclarecimento. E aí entra a razão do ser humano. Deve existir um Deus. E se existe um Deus bom, conforme nós cremos, é razoável, querido, que Ele conceda uma revelação pessoal de si mesmo. E como nós podemos comprovar isso? Essa revelação seria, e foi deixado a nós, por escrito. E aí eu não tem como deixar, de lembrar do momento que o Senhor Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele foi tentado, aonde Jesus baseou a sua defesa na palavra do seu Pai. Está escrito, está escrito, está escrito. Então nós podemos acreditar, querido, que as Escrituras nos dão forças para enfrentar qualquer tempo, até nos tempos bons. Nós podemos basear: seria essa a vontade de Deus? É de fato isso que Ele quer para mim, ainda que seja tão bom? O que a palavra de Deus vai mostrar? A mensagem de Deus se personifica em seu livro, e os livros representam o melhor meio de preservar a verdade em sua integridade. Até há pouco tempo, muito se falava a respeito disso. A partir do momento, com as plataformas, muitas das livrarias iriam fechar, muitos dos livros já não seriam usados, e pelo contrário, essas plataformas têm sido uma vitrine para a venda de muitas e muitas edições de livros, né? E qual era a finalidade desses livros? Além de transmitir, de preservar a verdade com integridade, a fim de transmitir de geração em geração. E essa mensagem chegou
até nós. Abra comigo aí a sua Bíblia, e se você quiser pode acompanhar. Coloca para mim o livro de Esther. Eu não passei, né? Mas estou passando agora, porque eu sei que você é rápida. Esther capítulo 6. E já vou adiantar também aqui depois. 1 Pedro capítulo 1, né? Mais lá para frente. Mas o livro de Esther, capítulo 6, veja esse fato, que é extremamente interessante, em que serve como base, muito significativa para nossas vidas. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Se não me engano, aqui é o rei Assuero. O rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Até o versículo 3, achou-se escrito que Mordecai, a quem havia denunciado a Bigatã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Versículo 10 ao 11 só. Então disse o rei a Amã: vê quem que está aí no pátio. E aí estava Amã. Amã não era nada mais do que o perseguidor de Mordecai. E qual era a perseguição desse braço direito do rei diante do Mordecai, que era um servo de Deus, e que era o pai e ao mesmo tempo o tio da rainha Esther? Simplesmente porque Mordecai não se curvava diante dele, e ele achava aquilo uma afronta, mas não era nada algo pessoal, porque a fé de Mordecai só permitia que ele se curvasse diante do seu Deus, e a partir daí começou a ter uma perseguição. E aí, veja, querido, que o que está escrito foi um registro que ficou lá guardado, né? Como está aí no versículo 10, eu vou estar lendo novamente. Ficou guardado lá, passou-se um tempo, nada aconteceu, mas diante de Deus não foi esquecido os feitos de Mordecai. A palavra do Senhor, querido, ela fica registrada no seu coração. Os seus feitos também diante de Deus fica registrado diante do Senhor. E pode ter certeza, querido, se você crê, se você confia nessa palavra, nada do que você faz, querido, será em vão, porque o nosso Deus, Ele é justo e poderoso. Você pode glorificar, aleluia. Passa-se o tempo, mas Deus não esquece do poder, da força da sua igreja. Então disse o rei a Amã: apressa-te. E qual foi a história? A história é o seguinte: entra Amã e o rei diz assim: chama então aquele que estiver no pátio. Amã estava lá, que era o perseguidor de Mordecai, e diz: Amã, o que você faria para uma pessoa que tem sido fiel ao rei, tem sido íntegro ao rei? E ele vai dizer, pensando que era ele: bota suas vestes, melhores vestes, bota num cavalo real e sai declarando, né, que é a fidelidade desse homem por toda a nação. E o rei falou: gostei dessa ideia. Então vai diante de Mordecai e faça tudo o que você falou e não tire uma sequer palavra. Quando Amã, que era o perseguidor deste homem Mordecai, ou Mordequei, alguma coisa assim, né? Tem duas versões. Eu falo Mordecai, né? Então ele fica arrasado, porque que vergonha! Eu estava planejando em matá-lo, eu já estava criando uma trama para acabar com este homem, mas veja
a palavra de Deus, como é poderosa e pode guardar os seus filhos. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Versículo 11. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele: assim faz um homem a quem o rei deseja honrar. Versículo 12, coloca para mim. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, ou seja, passou a ter uma vida normal. Ele não se sentiu maior e nem menor, continuou a sua rotina, porque ele sabia o quê? Toda a honra, toda a glória, tudo que estava acontecendo ali, não era por causa dele, era por causa do nosso Deus. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta de vergonha. Pode fechar aí, por favor, eu quero lembrar os irmãos, querido, que assim é o nosso Deus. Quando você tem um compromisso com Ele, querido, os seus inimigos, aí eu não me refiro a uma figura de uma pessoa, eu não me refiro a alguém pessoal, mas qual é o inimigo da nossa alma? Nós precisamos olhar e ver o que está por trás disso. E às vezes nós centralizamos na figura daquela pessoa é ruim, aquela pessoa é má, mas na realidade é esse espírito maligno que está por trás dele, e que se levanta. E por que contra você? Porque você é um servo do Deus vivo, aleluia, você é um servo, uma serva do Senhor. Porém, querido, quando nós temos esse compromisso, essas lutas podem vir sim, mas saiba, querido, que o Deus que faz justiça estará defendendo a sua causa. Você pode dizer: obrigado, Jesus, pela sua fidelidade, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Portanto, ao dar ao homem a sua revelação, a sua palavra, em forma de livro, Deus agiu com a máxima sabedoria e também bastante comum, ao ponto que pôde ser espalhado a sua mensagem por toda a humanidade e ser algo acessível a todos, e com isso fortalecer a fé da sua igreja, e fazendo com que essa igreja, mediante a sua palavra, possa ter a sua fé fortalecida e praticada. Podemos concluir que Deus inspirou seus servos para que registrassem essas verdades, que não poderiam ser descortinadas pela razão humana, mas por essa vontade de Deus, e que foi apresentado através de Cristo Jesus, a revelação da vontade do nosso Pai. Finalmente podemos crer que Deus tivesse preservado por sua própria providência os manuscritos das Escrituras bíblicas, e que tivesse influenciado a sua igreja. Pensa, querido, durante todo esse período, quantas guerras, quantos livros desses foram queimados. Ao passar do tempo, poderia ter sido deixado de lado por tantos modismos, por tantas culturas de guerras que foram aparecendo, mas em nenhum momento essa palavra de Deus ficou perdida. Ela permanece intacta até os dias de hoje. Podemos assim ver que a inspiração da revelação de Deus, que é a sua palavra, ela era, e continua confiável nos dias de hoje, e nós precisamos acreditar, porque se nós não acreditarmos nisso, qual é a sua esperança? Qual é a solução que nós temos? A igreja continua e permanece sendo a luz do mundo. Você é luz para esse mundo,
você pratica esse evangelho, você vive as Escrituras, você confia nesse Deus, ou quando chega esses momentos, como Mordecai passou, você abandona tudo. Quero lembrar, querido, que em nenhum momento esse homem abriu mão da sua fé, mesmo com todas as suas lutas, mesmo com uma sentença de morte declarado para ele e para todos os judeus, eles se mantiveram firmes, acreditando que Deus faria a sua justiça. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, ou você também poderá acompanhar pela tela. Sabemos, querido, que às vezes os profetas recebiam verdades por inspiração, esse foi o nosso tema, inspiração e esclarecimento, e eu quero prosseguir com esse assunto. Porém, era-lhes negado o esclarecimento necessário para a compreensão dessas mesmas verdades. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos, referem-se a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Versículo 12. E a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar, ouvir, conhecer. É interessante você observar que vai ter momentos da sua vida que você será inspirado por Deus e você não vai talvez entender e nem perceber como Deus trabalhou na sua vida naquele momento. Mas para isso, esses homens tinham um compromisso, eles tinham uma aliança com Deus. E não era só para coisa de adulto e pessoas mais velhas. Os jovens profetizavam, tinham um testemunho vivo. O que fazia essas pessoas? Eles passavam esses estudos de geração após geração, para que eles não esquecessem do Deus ao qual eles serviam. Veja a nossa responsabilidade hoje. A responsabilidade, pai e mãe, que você tem de fazer. E não simplesmente acreditar que quando nossos filhos vão para a faculdade, ou seja, qualquer grupo que ele passa a frequentar, aquelas filosofias humanas, aqueles modismos, seja mais forte do que a palavra que você ensinou. Se você ensinou, se você colocou esses princípios, pode ter certeza, querido, que essa palavra será viva e eficaz. É verdade que as nossas gerações passam por momentos de crise. Quem não passou aqui? Passa por influência desse mundo? Passa. Mas a palavra de Deus, ela é forte e poderosa para manter o seu povo de pé, fortalecido cada vez mais no Senhor. O Espírito Santo inspirou o sacerdote Caifás com a sua palavra. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43. Mas não achou por bem conceder-lhe a compreensão do seu significado. Eu entendo que existem coisas
que nós não vamos compreender, principalmente as coisas ruins, principalmente as coisas que nós não queremos aceitar como fazendo parte do plano de Deus, porque acreditamos somente no final feliz, somente uma vida de coisas com facilidades, com momentos de presente, de festa. Porém, a vida real, mostrado e registrado pela Escritura, não só fala de vitória, irmãos, não só fala de cura, fala também de morte, fala também de enfermidades, fala também de líderes que caíram, mas também falam de pessoas que foram curadas, falam também de pessoas que foram restauradas, falam de líderes que caíram, mas também que se levantaram e passaram a ter a força do seu Deus, porque ao se desviar, enfraqueceram na sua fé. Podemos ver que essa Escritura mostra uma verdade absoluta daquilo que acontece nos dias de hoje, de uma vida real, não de uma vida de conto de fadas. Por isso nós podemos acreditar na palavra do Senhor. De fato, essa palavra foi inspirada por Deus. Eu quero mostrar para você, querido, que você entenda isso, que nem tudo você vai compreender, mas se a sua vida está nas mãos do Senhor, a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem, que adoram, que permanecem, que se fortalecem cada vez mais no Senhor. O que Deus está falando com isso para as nossas vidas? Ele está dizendo: confia na minha palavra. Ela foi inspirada por mim para trazer vida. Descreve aqui que Caifás como veículo de uma mensagem inspirada, embora de forma inconsciente. Naquele momento ele foi inspirado, mas não teve o esclarecimento. Versículo 43 ao 53. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus está falando e os seus discípulos estão ali vendo. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. É interessante nós observarmos isso aqui, que ao mesmo tempo que muitos diante de um poder de Deus, aonde quando a verdade do Senhor é revelada, acreditam, há outros que se levantam contra. Por quê? Porque é uma decisão do seu coração. Você faz as escolhas. Porém, a verdade de Deus, conforme Pilatos questionou o que é a verdade, ela continua sendo revelada. Mas cabe você a fazer a escolha não do seu coração, mas a escolha que está na palavra de Deus. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles estavam aqui preocupados com o povo? Não. Eles estavam preocupados com os seus ensinamentos, com a sua posição como cristão? Não. Eles estavam preocupados com a sua posição na sociedade. Apenas isso. Caifás, porém, um dentre esses fariseus, doutores da lei, nesse momento, talvez, possivelmente, por ele ter sido inspirado por Deus, ele começava a ter um olhar diferente para o Cristo dos demais. Veja, querido, aonde pode ter um mesmo grupo, com pensamentos contrários aos princípios de Deus, se houver alguém que pare para ouvir essa palavra, o seu coração começa a mudar.
Que força é essa? Que poder é esse? É a palavra viva de Deus, aleluia! É essa palavra que nós precisamos crer, é nessa palavra que nós temos que depositar a nossa esperança. Qual a esperança que você tem? Quando mudar o ano de 2019 e 2020, vai ser um dia melhor. Foi melhor do que o ano de 2019? Me diz isso aí. A nossa esperança não pode estar na mudança de um ano. A nossa esperança não pode estar na nossa condição social, naquilo que acontece, o que você ouve aí fora. A nossa esperança precisa estar fixada, os nossos olhos, nosso coração na palavra de Deus. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, que eles tinham um rodízio, cada um tinha uma função a cada tempo, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, veja, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, não foi algo que ele estudou. E aí eu falo sobre a inspiração de Deus, mas sendo um sumo sacerdote, naquele ano profetizou o quê? Que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que somos nós, que andam dispersos. Versículo 53 para terminar. Desde aquele dia resolveram matá-lo, mesmo Deus usando uma atitude de misericórdia. E aí nós podemos ver a misericórdia de Deus. Deus levanta um dentre eles, que não era um discípulo de Cristo, mas a decisão, o coração da pessoa já estava tão fechada para as coisas de Deus, que continuou no seu erro. E aí, querido, nós podemos observar que não é diferente na nossa prática, do nosso dia a dia. Esses fatos se repetem. Por que pessoas chegam e têm o seu coração mudado e outras não? É por causa da igreja? É por causa do pastor? É por causa daquele grupo? É porque é a condição social que ele vive? Não, querido. Portanto, é importante nós permitirmos que Jesus, com esse poder dessa palavra viva, arranque dos nossos corações toda a amargura, todas as coisas que endureceram o nosso coração, e podem ser muitas coisas, que para uma pessoa pode ser irrelevante, para você aquilo te travou. Pode ser um trauma, pode ser uma experiência negativa dentro da própria igreja, como aconteceu aqui, nesse estudo que nós estamos vendo. Era dentro da própria igreja que eles estavam tramando, no lugar onde eles deveriam fortalecer a fé do povo, e dizer: graças a Deus, o Messias voltou, mas não foi assim. Podemos ver que até os dias de hoje, querido, esses fatos continuam acontecendo. A nossa vida só vai ter mudanças e transformação, e aí eu já não falo nem em coisas materiais, porque você pode ter essas conquistas sem ser uma pessoa cristã. Falar de ter uma vida de fé para ter uma vida material mudado, é ter uma fé muito rasa, é pregar um evangelho, muito pobre, e não é o evangelho de Jesus. O evangelho do Senhor Jesus vai muito mais além. O evangelho do Senhor Jesus, ele diz: mesmo se você não tiver nada, você ainda pode ser o homem ou a mulher mais feliz na face da terra, porque você tem tudo. Aleluia! Mesmo se você passar por dor, ou se não estiver passando por nada, os seus olhos não estão fixos nas coisas materiais. Mesmo que a sua razão diga: fica tranquilo, você está numa condição boa como você está passando hoje, você não é louco, e você sabe que aquilo pode mudar da noite para o dia, mas você vai dizer: a minha fé
não está depositado porque tudo está bem na minha família. Pastor, graças a Deus, porque essa enfermidade não chegou. Como nós podemos agradecer quando nós lembramos que tem outras pessoas que estão morrendo, que estão sofrendo? Mas talvez a nossa palavra deveria ser outra. Assim como o Senhor tem agido com graça e com misericórdia sobre o meu lar. Ah, Senhor, conforte essas famílias. Famílias que não te conhecem, Senhor. Famílias que, além de não te conhecer, vivem num estado de miséria completo. Nós não podemos ter esse olhar simplesmente de gratidão porque estamos bem. Porque a palavra de Deus vai nos confrontar. Que nós fomos chamados não somente para ter uma condição tranquila aqui na terra, mas somos chamados para transmitir essa palavra e inspirar outros pelo poder de Cristo Jesus. Se Deus usou esse sacerdote Caifás, Deus também pode te usar. E pode, Ele é capaz. Ele vai te usar aonde? No grupo de seu convívio. Qual é a melhor pessoa para falar para os médicos daquela época? Era o Lucas, porque era médico. Qual era a melhor pessoa para falar para aquela sociedade de pescadores que tinha tantos misticismos e coisas assim? Foi o Pedro e muitos outros que tinham essa função como pescador. Qual é a melhor pessoa para falar desse evangelho? É você, querido. Dentro do seu campo missionário, que é o seu trabalho, dentro do campo missionário, que é a sua rua onde você mora, que é a sua casa. Há um tempo atrás, uma pessoa disse para mim, eu conheci uma pessoa, e mesmo não sendo cristã naquela época, ele saía da sua casa, e mesmo com, às vezes, não tendo recurso, ele comprava os remédios, ele comprava a comida do meu pai que estava desempregado, e disse a essa pessoa, eu era pequeno, e eu perguntava, pai, quem é essa pessoa? É o nosso tio? Não, é um pastor de uma determinada igreja. Aquela cena ficou registrada, e aquela criança disse, se um dia eu for um cristão, eu quero ser como essa pessoa. E eu ouvi esse testemunho dessa pessoa, por causa de uma atitude de um homem, que em meio às dificuldades já daquela época, não se curvava, porque ele acreditava que essa palavra iria trazer muito mais do que o sustento para ele, essa palavra viva que era a sua atitude. E não só o pai daquela criança se converteu, mas toda aquela família. E esse jovem homem, senhor, hoje é um pastor de uma determinada igreja. Veja, querido, o que essa palavra pode fazer através da sua vida. Por isso eu tenho insistido, nos dias que nós vivemos, nós podemos crer que essa palavra pode tocar a criança como a pessoa mais velha, o que tem menos cultura como aquela pessoa mais culta, o que tem menos recurso como aquela pessoa que tem mais recurso, porque essa palavra é poderosa. Não acreditar que essa palavra é capaz de não tocar os nossos jovens de hoje, é não acreditar no poder de Deus. Eu acredito que Deus, pelo poder da sua graça e da misericórdia, tem levantado jovens que estão testemunhando o poder de Cristo Jesus. Há duas diferenças específicas entre esclarecimento e inspiração. E às vezes nós temos a maior dificuldade de entender isso. Quando há uma inspiração e quando há um esclarecimento. Quando é algo que Deus me usa naquele momento, porque existe um coração fértil, sensível para fazer a vontade dele, quando é simplesmente um esclarecimento,
pelo poder da revelação da sua palavra. O esclarecimento é ou pode ser permanente. Diz no livro de Provérbios: a verdade do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até plena claridade do dia. À medida, querido, que você vai buscando a palavra de Deus, à medida que você lê, à medida que você conhece, à medida que você se submete a essa vontade, mais vai sendo a sua graduação, mais você se torna uma pessoa temente a Deus. Opa, isso aqui eu não posso fazer. Mas qual o problema? Todos estão fazendo. Não importa o que todos estão fazendo. A palavra de Deus diz que não pode. E Deus tem me dado esse entendimento. Se você quiser tocar, fazer, problema é seu. Mas segundo a palavra que eu creio, eu não vou atravessar essa linha. Disse uma vez um certo líder, ele disse: durante muitos anos eu vivi uma vida de integridade com os princípios que os meus pais me ensinaram, mas teve um tempo que eu atravessei essa linha amarela que representava um sinal dizendo: olha, você está passando do limite. E influenciado pelaquele grupo, essa pessoa cometeu um delito, se tornou preso, se tornou uma pessoa prisioneira. E ele disse: eu assumo esse meu erro, e eu confesso que eu errei, e eu confesso que eu já paguei por esse meu erro. É isso que é importante você lembrar quando há o esclarecimento da palavra. Você começa a entender que não há uma condenação sobre a sua vida, se há uma confissão, se há um reconhecimento da sua falha. Quando há o esclarecimento da palavra, você não carrega esse jugo de peso, de condenação. Pelo contrário, o que você carrega é paz no seu coração. Você diz: obrigado, Jesus, porque eu sei que eu não merecia estar aqui hoje. Eu sei que, por esforço próprio, ainda que eu tenha feito o melhor, eu não consegui. Mas eu sei que a tua palavra me esclarece, que a tua graça, que a tua misericórdia tem me assistido todo momento. Em 1 João, capítulo 2, o apóstolo João afirma que a unção que o crente recebeu do Espírito Santo permanece nele. Permanece nele. Não permita, querido, que você seja enganado. Não permita que as circunstâncias do momento, ou que a acusação na sua mente, roube a sua paz. Veja o que diz aí, versículo 20 a versículo 27. E vós possuís unção que vem de quê? Do Santo. E todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Até o 27. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e do Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procura enganar. Quando a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é
é verdadeira e não é falsa, permanecerei nele, como também ela vos ensinou. Quando você tem esse compromisso com Deus, quando você tem essa intimidade com o Senhor, nada, querido, pode separar do amor de Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo. Nada. Será luta, será aflições, será tribulações, será dor, será alguma pandemia? Não, nada, querido. Portanto, como igreja, nós precisamos nos levantar e dizer: Senhor, existe algo mais forte do que todo medo, do que toda angústia, que é perfeitamente compreensível para todos nós, mas existe algo que é mais poderoso, e esse algo se chama Jesus Cristo. Precisamos acreditar nessa palavra e declarar que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor pode operar e realizar grandes coisas na nossa vida. Que você possa ser essa pessoa, querido, inspirada pelo Senhor. Que você possa ser essa pessoa que confia no seu Deus. Por outro lado, a duração da inspiração era intermitente. Não acontecia toda hora. Nem todo momento, querido, você tem essa inspiração. O que a maioria das vezes nós temos é o esclarecimento da palavra. Para ter essa porção maior, é preciso buscar mais. É preciso ter uma aliança, uma entrega, uma confissão, um compromisso de sangue, ou seja, de vida, de reconhecimento da sua palavra. O profeta não podia profetizar à vontade, é um grande exemplo. Ele não chegava assim: hoje eu vou profetizar aqui. Não, não é verdade isso. O que às vezes a gente vê em muitos lugares: profetiza para mim, eu profetizo nessa noite. Deus falou? Foi essa a palavra de Deus mesmo? Ou no momento da emoção, você começa a falar coisas que Deus não falou? Em uma das minhas aulas de discipulado, de preparação para esse momento que eu estou aqui, eu lembro de muitas experiências, querido, mas lembro de uma em que nós estávamos no culto de adoração, estávamos cantando, e aquela pessoa, empolgado por aquele momento, começou a criar um ambiente, uma forçação de barra. Eu lembro que o meu líder, na época, disse: ei, amigo, em público assim, pode parar com isso. Deus está te levando a esse momento? Não, mas pode parar com isso. Havia discernimento naquele líder, e que ele podia perceber. Lembro de um outro momento, em que, em uma das pregações que eu estava assistindo como você aí, começou a ter um mover de Deus tão grande, e as pessoas começaram a ser tocadas, mas tinha alguém que estava diferente naquele ambiente. E no meio da mensagem, aquele líder para o culto e diz: você aí, pode parar com isso. Isso não tem mover nenhum, é fruto da sua carne. Inspirado por Deus, aquela pessoa ali foi confrontada. Mas isso aconteceu em todos os momentos? Não. Veja, querido, que quando nós permitimos essa inspiração de Deus, nós conduzimos o povo da maneira correta. Nem sempre o profeta tinha a palavra para aquele povo. O que dizer daquele profeta, que eu sempre esqueço o nome, que foi orientar Davi, Natã. Ele tinha a função de profeta, e aí Davi conta uma história para ele, um
desejo muito bom, muito legal, dizendo: eu quero fazer uma casa para Deus. Que mal tem nisso? E compartilha isso com o rei, compartilha isso com ele, porque o profeta era uma autoridade de Deus ali naquele local. E Natan diz: faça segundo a sua vontade. Foi isso que Deus falou para ele? Aquilo era a vontade de Deus? E o rei acreditou, porque havia uma seriedade naquela função de profeta. Ao sair dali, Deus falou com aquele profeta. Eu falei isso para você. Eu mandei, por acaso eu preciso de alguma casa? E se ainda que alguém queira construir, você acha que um ser humano tem condições de estabelecer um templo para que eu possa estar? Eu não quero habitar em lugar físico, eu quero habitar nos corações de cada um do ser humano. Volta para lá novamente e diga que você errou. Ah, como é difícil, querido, reconhecer os nossos erros. Como difícil você, na posição de pai, de mãe, ao qual você exerce e que lidera alguma equipe, dizer: eu errei. Mas às vezes é necessário, querido, porque somos às vezes pressionados e motivados por tantas coisas, mas nós não podemos levar as coisas espirituais de uma maneira superficial, de uma maneira irresponsável. Por isso eu insisto em dizer, querido, que essa palavra você pode confiar. Só se engana aqueles que permitem ser enganados. Só se deixam levar por um falso evangelho, por aqueles que ignoram aquilo que Deus deixou através de Cristo Jesus e através desses homens de Deus para nós. Que você seja inspirado nessa noite por essa palavra. E o profeta foi e reconheceu o seu erro e voltou normal. Qual o problema de cometer o erro? O maior problema de cometer um erro é quando você não reconhece e depois não retorna para repará-lo. Quem está livre disso? Todos nós. Mas você, querido, tem o Espírito Santo de Deus agora. E em muitos momentos, Deus vai falar para você: olha por onde você está andando, o que está acontecendo? Cadê aquela paixão? Cadê aquele compromisso? Por que estamos tendo tantas dificuldades para estar na igreja, para estar envolvido em tantas coisas, e conseguimos vencer as coisas naturais da vida? Porque às vezes nós não percebemos que damos mais valor à nossa razão, à nossa lógica, do que aquilo que nós deveríamos dar como maior valor, que é a sua palavra, a palavra de Deus. Pois, diz aqui, o profeta não podia profetizar à vontade, pois estava sujeito à vontade do Espírito. Pedro declara em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falavam da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aí eu trago para você, querido, essa responsabilidade. Não diga coisa que Deus não falou. Não, Deus falou comigo, isso é muito sério. Além de você estar mentindo, você pode estar levando outras pessoas a se decepcionar com Deus, acreditando na sua palavra. Mas você pode dizer, segundo o esclarecimento da palavra do Senhor: eu entendo isso, mas ora, vai orar, para que você venha tomar a decisão correta.
eu não posso e não tenho a capacidade de decidir por ninguém em nada na sua vida. Mas eu tenho o dever, como cristão, como pastor, orientar você e dizer que essa palavra não foi inspirada por homens, mas foi inspirada pelo Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao seu nome. Você pode glorificar a Deus, igreja, e dizer obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que a inspiração profética vinha repentinamente é algo que fica implícito na expressão bastante comum. E a palavra do Senhor veio. Nós sabemos que naqueles tempos não era diferente dos dias que nós vivemos, os dias de hoje. E por isso, querido, cabe a nós um trabalho muito árduo. E hoje, com uma facilidade muito grande do povo se corromper, porque há tantas ideologias dentro do meio cristão, há tantas vertentes, que ao invés de formar discípulos, formam pessoas como juízes. Eu estou aqui para observar. Não, nós não estamos aqui para observar ninguém. Nós estamos aqui para adorar o Senhor nessa noite e dizer: fala, Senhor, como o profeta Samuel disse, ainda jovem, porque o teu servo, a tua serva ouve. Na Bíblia, querido, há uma distinção clara entre os verdadeiros profetas que profetizavam unicamente quando eles vinham sobre ele a palavra, e os profetas falsos que proferem uma mentira, uma mensagem de sua própria invenção. Veja, parece coisas recentes. E aí nós podemos ver como que essa palavra se atualiza. Como pode isso, querido? Qualquer livro que você pegar de 15 anos, já de 10 anos, vai estar falando talvez sobre carta. Você fala: carta? O que é isso? Ah, eu ouvi uma mensagem no videocassete. O que é videocassete? O que é aquela que usava no gravador? Fita cassete. O que é isso? Veja, mesmo aquele homem culto, com toda aquela informação, aquela palavra está desatualizada e não pode ser contextualizada e aplicada nos dias atuais. Mas a palavra do Senhor, passam anos, passam gerações, mas ela continua a mesma, porque a palavra é viva e eficaz, é poderosa. É essa palavra que eu estou dizendo para você. Você pode confiar nessa noite. Se existe alguma dúvida, busque em Deus. Se existe alguma desinformação, não tenha a vergonha de procurar a igreja e obter a informação nas fontes que são confiáveis. A facilidade hoje de se corromper, de se contaminar, querido, é muito fácil. Porém, querido, por isso que Jesus nos deixou esse livro. Tem como você defender a sua fé. Não tem como mais eu, como pastor, dizendo: você só congrega nessa igreja, você ouve só essa mensagem. Eu estaria sendo enganado. Mas se eu prego a palavra, se eu vivo essa palavra, aonde quer que você for, o Espírito Santo vai dizer: você tem ouvido muitas coisas, mas o que você tem aprendido? Uma vez que você é ovelha, que existe um pastor, o que aquele pastor tem ensinado para você? É sobre esse rebanho ao qual você faz parte, e que é pregado a palavra de Deus. Confia que ali eu vou estar tratando. Cabe a mim, cabe a nós ensinarmos a verdade. Veja aí o que diz o profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 14. Então o Senhor me disse, vamos lá, eu espero, Jeremias 14, versículo 14.
Diz o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Olha que coisa interessante, querido. Quantas vezes, involuntariamente, nós mentimos, falando e testemunhando de coisas, dizendo: Deus falou comigo, e aí você se torna como um profeta mentiroso, porque aquela palavra não se cumpre, e aquela pessoa se torna envergonhada e começa a voltar aquilo contra Deus. No momento que nós estamos vivendo hoje, querido, alguns estão se fortalecendo na sua fé, aleluia. Muitos que estavam desviados estão voltando para o Senhor, glória seja dada ao Senhor, porque essa palavra está sendo levada. Mas também há muitos, querido, por não ter a sua fé alicerçada, estão dizendo: Deus seja glorificado. Que essa palavra possa fortalecer a sua vida. A nossa igreja está compreendendo o que é ser cristão e cristã. Tem sido uma igreja praticante do Evangelho, graças a Deus por isso. Mas por mais que você pratique, querido, terá momentos que nada que eu faça ou que alguém ligue irá suprir a sua necessidade. Por isso é dever meu como pastor, é dever de cada uma da nossa liderança, é dever de cada uma dos nossos professores e professoras, que são pastores de criança aqui na nossa igreja, ensinar para as nossas crianças. Porque no momento como esse, eles irão lembrar da palavra do nosso Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que essa palavra é confiável. Ela não tem falhas. Ainda que tenha sido escrita por homens imperfeitos, na sua essência, ela não foi mudada, ela não foi distorcida, não é uma mentira, mas é uma verdade liberada a todos nós. Feche os seus olhos. Se você que está aqui, eu não sei se todos aqui já tomaram essa decisão por aceitar a Jesus e quer aceitar.
Você pode erguer a sua mão e eu quero orar por você. Se você que está aí na sua casa e quer receber essa palavra, eu quero orar também pela sua vida. Se você que neste exato momento está vendo esse vídeo, que nós estaremos colocando no YouTube, Deus tem uma palavra para você. Confia nele. Entrega a sua vida, entrega o seu caminho ao Senhor. Eu quero orar pela igreja. Feche seus olhos. E se você que está aqui presente e quer receber essa palavra, você pode acenar com um gesto com as suas mãos, que todos aqui estão de olhos fechados, e eu quero orar por você. Alguém nessa noite que quer receber o Senhor Jesus? Essa palavra, querido, é para todos nós. Essa palavra Deus preparou para você nessa noite, quer você seja um cristão ou não, para dizer: eu continuo mesmo, eu continuo buscando pela sua vida e dizendo: há uma esperança para você, e essa esperança já foi revelada a todos os homens, Cristo Jesus. Aleluia. Pai, conceda a nós essa esperança para nos dar forças para vencer mais uma semana. Nós sabemos o que vamos encontrar. A Bíblia diz que são tempos difíceis, mas há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um grande Deus sobre a sua vida, que te protege, mesmo em dias de tribulação e em dias de tempestade. Esse Deus foi representado aqui na terra por Jesus, que se tornou o Cristo, o Filho de Deus, e que se levantou por amor a nós. E a partir dele, nós passamos a não mais receber a inspiração, mas o esclarecimento da sua boa e perfeita vontade. Que a boa e perfeita vontade do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus te conceda esperança, um dia de fé, para você que talvez por motivo de saúde, por questões das leis que foram estabelecidas, não está podendo vir ao culto. Não se desanime, não esfrie na sua fé, mas confie no Senhor. Aleluia! Seja fortalecido nessa noite e revestido pelo poder de Deus e renovado em glória e poder. Que a bondade do Senhor te renove, que a igreja comece a glorificar, que a igreja comece a dizer: obrigado, Senhor, pelo poder da tua palavra. Você que por alguma circunstância estava vivendo em lugares difíceis, em lugares que você está dizendo: Senhor, que vai ser da minha família? E que vai ser de mim? O que vai ser de mim? A esperança para você. Talvez um lugar onde você mora, como muitos estão me testemunhando: pastor, está difícil, cada dia mais as trevas se levantam e se torna difícil a minha saída, o meu retorno para onde eu moro, e não tenho para onde ir. Eu quero dizer que você tem um lugar, sim, Cristo Jesus. Ele é a solução, a esperança das nossas vidas.
Senhor, guarda essas famílias. A única justiça que não se corrompe é a justiça de Deus. Dê solução, protege e guarde o teu povo, porque aonde há luz, há esperança. Eu recebo aqui uma mensagem que uma pessoa que está assistindo, a Suzy Silva, é isso? Está tomando essa decisão nessa noite e aceitando o Senhor Jesus Cristo. Suzy, Deus te abençoe, querida. Essa palavra chegou para você. Essa palavra vai trazer a esperança. Isso vai mudar por completo a sua vida. Eu não falo de uma mudança material, mas falo muito mais do que isso. A partir desse momento, você receberá já o esclarecimento, já está recebendo o esclarecimento da verdade revelada, que é a palavra de Deus. Aleluia. Senhor, que toda a igreja possa estender as suas mãos e vamos fazer essa oração. Eu quero orar por essa pessoa, a Suzy, que está recebendo o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. Que você aí na sua casa possa fazer essa oração comigo, Suzy, dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite e declaro que a partir de hoje a minha vida te pertence. Que todos os laços de morte, que todas as trevas que se levantavam nesta noite caiu por terra. Aleluia! Porque a salvação chegou para a Suzy. Obrigado, Jesus. Receba esta vida e escreve este nome no livro da vida. Registra como essa decisão. Eu quero dizer para você, Suzy, eu não sei se você mora por aqui, nós vamos estar fazendo esse contato. Se não mora, nós estaremos indicando e para te acompanhar. Nós estaremos ainda hoje fazendo essa ligação e fazendo contato com você. Eu gostaria que você deixasse, colocasse aí no grupo o seu telefone, você, Suzy, que está tomando essa decisão, para que a gente entre em contato com você e possa te ajudar e possa te acompanhar. Quero chamar a irmã Lília, que vai estar fazendo encerramento com louvor, e logo após eu tenho uma palavra final para a igreja aqui local. Vamos louvar o Senhor. Glórias ao Deus, ao nosso Deus maravilhoso, que é um manancial, que é a nossa fonte de vida, essa fonte inesgotável, fonte que você pode buscar todos os dias, ser saciado. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Você pode cantar: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial,
manancial, única fonte de vida tu és. Sim, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque tu tens sido o nosso manancial, porque tu tens sido a nossa fonte de vida. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus.